Apocalipse capítulo 1, verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo que tem visto. Veja bem, primeiro, o Apocalipse é algo que foi revelado por quem? Por Jesus Cristo. Sabe quando que começou o livro do Apocalipse? Está certo que você vai falar das três últimas, João, Judas, Apocalipse, depois de Judas. Cronologicamente ali, quer dizer, cronologicamente não, na questão da Bíblia, do índice, né? Depois de Judas mesmo. Mas o Apocalipse é a sequência do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João fala de quem? De Jesus Cristo. Atos, até Judas, conta a história de quem? Da história da igreja, dos apóstolos, dos discípulos, o que fizeram, deixaram de fazer, os problemas, os conselhos, as cartas, as epístolas. Praticamente se fala de Jesus, mas não é o Jesus ali. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, que são os três muitíssimos parecidos, e João faz parte do evangelho que João escreveu juntamente agora, né, o Apocalipse. Eu te pergunto, por que eu digo que Mateus, Marcos, Lucas e João termina e começa com o Apocalipse? Porque depois que Jesus subiu ao céu, o Apocalipse é o início de tudo que acontece da cruz até a volta dele. Ou seja, o Evangelho nós tivemos a presença de Jesus mostrada, o que ele fez aqui na terra até a sua ressurreição. Da ressurreição para frente, agora vem o Apocalipse. Irmãos, é o único livro profético do Novo Testamento. Eu trouxe algumas coisinhas aqui só para você ver. João, que fez o Apocalipse, ele fez também o Evangelho de João. E é interessante que no Novo Testamento, só João, em Apocalipse e no Evangelho de João, que ele cita duas palavras, o verbo e o cordeiro. Você quer ver outra? Ele foi escrito para 7 cidades, 7 colônias. As 7 colônias estavam tendo muitos problemas, muita dificuldade. Essas 7 colônias, que são o estudo aí para frente, que são os 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E cada igreja tem uma característica de um tempo que a igreja passou durante toda a sua história. E ali, os líderes não gostavam de João. João cita ali os nicolaítas, citam ali Balaão, os da doutrina de Balaão, os da doutrina de Jezabel. E João chamava ali o nome do pecado. Vocês parem com isso. O que acontecia? O povo de Deus estava se misturando, cedendo concessões. E as concessões estavam sendo engrossadas de uma certa maneira que até prostituição cultural estava sendo oferecido. E os líderes da nossa igreja estavam se perdendo naquilo ali. Então, primeira coisa que nós devemos entender, o Apocalipse, ele foi escrito primeiramente para aquele povo. Numa maneira de uma carta. Uma carta, não foi 7. Uma carta, leia em cada igreja, por onde passar. Uma coisa interessante também é assim, o porquê estudar o Apocalipse. Para quem é o livro do Apocalipse? Bom, se eu falar aqui que é para os adventistas do 7º dia, alguém pode falar assim, mas que orgulho é esse? Só para vocês? Não, não é só para os adventistas do 7º dia. Mas aquele que espera Jesus voltar nas nuvens dos céus, aquele que espera uma ressurreição, aquele que espera ser tirado desse mundo e levado para o céu, e depois esse mundo ser transformado e viver uma eternidade, então o livro é para você. Ou seja, em vez de medo, o Apocalipse é uma bem-aventurança, é uma revelação de Jesus.
Olha, que interessante, por quê? Olha, eu começo a confabular comigo. Bom, Jesus foi relatado em Mateus, foi relatado em Marcos, em Lucas, em João. Acabamos de estudar a respeito de Marcos, durante 3 meses na nossa igreja ficou estudando a respeito de Marcos, e olha que interessante, a inspiração deu todas as palavras para Marcos, e Marcos escreveu praticamente 60 anos depois, e Marcos não foi uma testemunha ocular igual Mateus, Lucas e João. Marcos, ele simplesmente, a inspiração deu para ele, e ele só escreveu o que ele escutou. Olha que coisa interessante. Agora Jesus, ele simplesmente diz o quê? Bom, acabou meu ministério, morri na cruz, ressuscitei, vou para o céu, fui coroado, agora eu tenho poder na terra e no céu. O Espírito Santo desce no Pentecostes, e então agora os discípulos estão prontos para quê? Vamos rasgar o evangelho, vamos contar para todo mundo. E quando diz, e esse evangelho será pregado para todo mundo, supõe, os historiadores diz claramente isso, que todo mundo conhecido na época dos apóstolos, o apóstolo Paulo, conheceram Jesus Cristo. Não ficou um sequer sem saber. Tá bem? E agora? Os discípulos, todos foram mortos, brutalmente. O único que não tinha sido assassinado ainda de uma forma trágica, estava preso numa ilha. E o que nós vamos fazer agora?